como vão todos? Espero encontrá-los aí todos bem. Estamos aqui novamente no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto para apresentar para vocês um tema, que é o tema 6, Sinistro de Incêndio, Procedimentos de Regulação. A ideia aqui é orientar os colegas corretores e, por que não, os reguladores que estiverem aí trabalhando nessa área. Nós vamos falar nesse vídeo número 8 do tema 6 sobre combustão espontânea. É um estudo de caso, tá? Porque a combustão espontânea se dá de várias maneiras e eu vou apresentar uma maneira aqui, onde eu trabalhei nesse sinistro, tá? Que caracteriza um tipo de evento de combustão espontânea, tá? Então nós vamos abordar o seguinte, ó. 3 questões: a causa provável, como se propagaram os danos e como se comporta o processo de regulação e o entendimento da seguradora em relação a esse processo, tá? Mas antes de mais nada, deem o seu like e façam a inscrição no canal para que a gente possa cada vez mais crescer e se desenvolver com isso aqui e compartilhem com os colegas corretores aí, né? Essas experiências, porque elas não são muito comuns, né? São raras e quando elas acontecem, causam uma série de transtornos de entendimento em relação à corretora, ao segurado e à seguradora, tá? Mas sem mais embargos aqui, vamos então falar primeiro da causa provável de uma combustão espontânea, tá? Normalmente a combustão espontânea ela acontece, nós já temos outros vídeos tratando desse assunto, mas de maneira didática, teórica, sem estudo de caso, tá? Quase sempre ela se dá através de fermentação, um processo químico-biológico, né? Nesse caso que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Ele não se trata dessa maneira, ele envolve uma outra forma de combustão espontânea, que é através de calor externo combinado com um processo de armazenamento inadequado e um local também inadequado. Foram parâmetros que foram criando e se desenvolveram e somando aconteceu a combustão espontânea. Por isso que é importante, porque a gente pode, dessa forma, orientar os nossos segurados, principalmente quem trabalha com esse tipo de produto que eu vou explicar para vocês aqui, né? Que tome muito cuidado com esse tipo de mercadoria, tá? Então, nesse caso aqui, a causa provável não foi nada de fermentação, tá? Como acontece com os grãos, por exemplo, tá? Ela é, repito, uma combinação de característica do produto, temperatura elevada no local e empilhamento inadequado, tá? E como é que esses danos se propagam, tá? Nesse caso aqui, que eu vou mostrar para vocês, de combustão espontânea, a propagação ela se dá por abertura de chama, de fato, tá? Porque nós temos muitos casos de combustão espontânea que não há chama aberta, tá? O produto se queima, mas não há chama aberta, tá? Fora de controle. E nesse caso aqui, a propagação se dá por chama aberta que foge do controle, atingindo outras estruturas e acontecendo um incêndio com características assim que vocês olham e tem que buscar a origem, e aí vocês vão se dar conta que a origem é um fato assim pouco comum, que é a combustão espontânea, tá? Vamos então mostrar umas imagens e depois eu vou comentar com vocês como é que a regulação se comporta nesse caso aí, tá? Aqui nós temos a imagem duas imagens, tá? Nesse caso, isso aqui é um supermercado, tá? Aconteceu isso no interior do estado do Rio Grande do Sul. É um supermercado. Aqui é o subsolo do supermercado, tá? A área de depósito, aonde estava armazenado
se vocês observarem aqui, ó, é uma sala bastante pequena, tá? Com um armazenamento. Aqui era colocado, empilhado, pacotes de carvão, tá? Pacotes de carvão. E o que aconteceu aqui, tá? Os pacotes estavam com empilhamento exagerado. Era uma época, um período em que as temperaturas estavam muito altas. Eu me lembro que nós estávamos aqui com temperaturas no interior do estado aqui de 36, 37 graus, tá? Imaginem dentro dessa sala fechada, tá? A temperatura era muito superior, provavelmente, né? O empilhamento do carvão acima do que era recomendado, pouquíssima ventilação, né? Lembrando de que se vocês olharem os pacotes de carvão, ele tem um alerta no pacote dizendo cuidado, risco de combustão espontânea, tá? Então é um produto que tem que ter muito cuidado nas condições de armazenamento dele. E aqui as condições não foram as ideais, tá? Longe disso, tá? Foi afastado aqui por pesquisa com as pessoas o fogo, o incêndio com outra causa. Por exemplo, causa elétrica aqui não tinha, porque não havia nenhuma instalação elétrica aqui. Foi verificado também que, apesar dessas aberturas aqui, uma pequena abertura aqui, não havia o risco aqui de, por exemplo, fumo ou um toco de cigarro. Isso foi pesquisado, né? Os funcionários, eu verifiquei, não fumavam, né? E além da proibição da proibição do fumo no supermercado dos seus funcionários, não houve essa hipótese aqui, tá? Até pela forma com que as chamas se propagaram, tá? E elas saíram deste ambiente aqui, né? E se propagaram para salas ao lado, tá? Como era um depósito no subsolo, e foram atingindo outras estruturas, tá? E principalmente os danos se deram muito aqui por esfumaçamento, tá? E aí a água de extinção, né? O Corpo de Bombeiros atuou, águas de extinção fez o resto, né? Ou seja, danos por molhadura decorrente de água de extinção também ocorrem, evidentemente, né? E às vezes podem ser até superiores ao próprio dano decorrente da chama no lugar, né? A queima de algum bem ou de algum produto, né? Vocês podem ver o enegrecimento das paredes, como atingiu, né? E era uma área bastante grande aqui embaixo, se não me engano, uns 300 metros quadrados, mais ou menos, tá? Só que o cubículo que tinha aqui era bastante pequeno, onde estava o empilhamento aqui do carvão, tá? Aí agora, como se comporta a regulação de sinistro, tá? Como ela se comporta? Nós vamos observar aqui, eu também apresentei aqui outras áreas atingidas, né? Vocês podem ver que isso aqui era uma esteira de cabos que passava dentro da área, não aqui dentro da área onde estava armazenado o carvão, né? Mas a queima foi bastante grande aqui, foi bastante intensa, né? E então, o comportamento do regulador aqui, a causa provável foi pesquisada e identificada por mim como combustão espontânea, né? E a regulação se dá de maneira normal. Apura-se todos os prejuízos, se identificam os danos, apura-se os prejuízos, recolhe-se as notas fiscais, orçamento de reparo, né? Se monta o relatório de regulação, se apresenta os prejuízos informados ali pelo segurado, se faz os ajustes, né? Aonde é necessário, porque a função do regulador é essa, né? Não é simplesmente recolher orçamentos e aprovar dos de menor valor, é ajustar o prejuízo, né? Isso aí feito, depois é feito o encaminhamento desse relatório com o parecer para a companhia seguradora. Meu parecer aqui foi de combustão espontânea.
O que se deduz aí da combustão espontânea? Esse parecer, né, impede, na maioria dos produtos de seguro, impede a indenização, por ser um risco excluído. Fermentação espontânea, combustão espontânea, é um risco excluído da grande maioria das apólices de seguro compreensivo. Tá? Então, aqui nesse caso, o segurado foi declinado o pagamento em função do evento ser por combustão espontânea e pela circunstância da forma com que era feito o armazenamento do carvão ali no lugar. Né? Então, o grande problema da combustão espontânea é essa. Pode causar danos sérios? Podem, mas na maioria dos casos é risco excluído, tá? Das condições gerais dos produtos. Tá? Então, fica o alerta, né? E os colegas corretores que porventura tiverem nas suas carteiras mercados onde tem essa condição, né? Mercadinhos ou supermercados, onde essas condições estão presentes de armazenamento de carvão, tá? Todo cuidado, recomendem áreas ventiladas, cuidado com o empilhamento, né? Espaçamento dessas coisas para evitar justamente em épocas de temperatura mais alta ainda, né? Os fatores se somam e acaba surgindo isso e é um prejuízo grande e aí nós vamos nos deparar de um risco excluído nas condições de apólice de seguro. Né? Então, fica o alerta aí. E para aqueles colegas reguladores que ainda não tiveram uma experiência de combustão espontânea, né, as verificações são essas que se devem fazer. Né? O ambiente muito pequeno, empilhamento exagerado, temperaturas externas e internas muito elevadas, né? Pouca ventilação, levam a essa condição de combustão espontânea. Tá? Espero que o vídeo tenha sido interessante para vocês. Né? Repito, deem o seu like, né, e façam inscrição no canal. Ficamos por aqui então nesse vídeo. Até o próximo. Muito obrigado. Fiquem com Deus.